Bom, ok. Variáveis determinantes no armazenamento dos imunobiológicos na instância de rede frio. Queridos, por que é tão importante a rede frio? Isso está especificado direitinho lá na tua apostila. Por que é tão importante que a gente entenda isso? Tá? Porque o imunobiológico, nós temos ali imunobiológicos, como eu falei para vocês, com o agente etiológico vivo atenuado ou inativado. Tem que manter a temperatura adequada entre mais 2 positivo, e 8 positivo, entre mais 2 e mais 8. Então, esses imunobiológicos, por terem substâncias orgânicas, elas são extremamente sensíveis à temperatura. E essa temperatura ela deve ser controlada rigorosamente, ok? Então, a gente tem que observar esses imunobiológicos em relação à exposição de vacinas adsorvidas ao congelamento, né? A gente vai ter que observar também a utilização de vacinas em frascos multidoses, as tecnologias integradas para a sustentabilidade da cadeia fria, o cadastro de produtos e o monitoramento e controle de temperatura. Tá? Então, essas são as variáveis que vão determinar a minha atenção ao armazenamento dos imunobiológicos na rede frio. Então, aqui eu coloquei para vocês uma foto ilustrativa sobre os vários termômetros que existem e o mais utilizado na sala de vacina. Todo instrumento de medição deve ser calibrado periodicamente, tá? E ele deve ter aquele selo do Inmetro. Enfim, são equipamentos indicados para o armazenamento dos imunobiológicos. Galerinha do bem, isso aqui é extremamente importante. As unidades de saúde não devem mais ter geladeiras. Elas devem ter aquelas câmaras frias ou câmaras refrigeradas, tá? Então, elas que devem ser indicadas para a utilização e o armazenamento dos imunobiológicos armazenáveis. Lembra que eu falei para vocês entre temperatura de mais 2 e mais 8 graus. Os freezers é utilizado sim, mas não nas unidades de saúde. Os freezers eles são utilizados para congelamento sim, porém na Secretaria de Saúde, para o armazenamento. Então, eles são indicados também para os imunobiológicos armazenáveis em temperaturas negativas de menos 25 a menos 15 graus. Essas aqui são vacinas de vírus vivos atenuados. Essas aqui podem congelar, beleza? As demais não podem. Então, esse conhecimento acerca dos equipamentos, como funciona os seus componentes, né? Extremamente importante porque vai te orientar em relação à escolha do mais adequado e o mais seguro para o armazenamento dos teus produtos, tá? Então, o PNI, vou ler, o PNI, ele orienta de forma taxativa. Refrigerador de uso doméstico não é recomendado para armazenamento de imunobiológicos. Não é permitido o uso de refrigerador do tipo frigobar, esse nem pensar. A geladeira, a famosa geladeira, não se usa mais, já estão sendo substituídos aí pelas câmaras refrigeradas. Agora o frigobar, nem pensar. Ah, professora, mas eu vi lá um frigobar na unidade de saúde. Tu viu, tá? Só que este frigobar provavelmente era para guardar lá aqueles testes rápidos, né? Os produtos para realizar a testagem rápida. Vocês vão encontrar também nesses frigobares local para armazenar a coleta desses materiais biológicos também. Então, ele é utilizado para outras coisas, né? Para algumas medicações, para insulina. Gente, cada um numa geladeira, não vai misturar material biológico, tá? Com material para exames de testagem rápida e não vai me misturar também com insulina. Normalmente vocês vão encontrar dois frigobares, enfim, cada um por uma função. Um específico para material biológico, outro específico para medicação e por aí vai, certo? Mas frigobar para vacina nem pensar, porque ela não consegue manter a temperatura adequada. Não consegue manter a temperatura adequada sob hipótese alguma. Então, a gente não consegue garantir. Então, não vai ser utilizado e não deve ser utilizado. Tá? Então, a gente vai dimensionar a quantidade e a capacidade em litros do equipamento em função da demanda do armazenamento, a compatibilidade do equipamento também, né? A operacionalidade da faixa de temperatura adequada, né? E no caso do freezer, também operar na faixa entre menos 25 e menos 15 graus, ok? Então, a gente tem que ter um sistema de ventilação por circulação de ar forçado, no caso do ar-condicionado, uniforme distribuído em todos os compartimentos. Tá errado. É ter um sistema de ventilação dentro da própria câmara de refrigeração para que essa circulação deste ar gelado possa passar, então, por todos os compartimentos. Tá? Então, aqui a gente consegue visualizar
uma câmara refrigerada, ela já tem a temperatura e ela já tem a separação conforme, ela tem um vidro, né, então vocês não precisam abrir para saber o que tem dentro. A porta de vidro, justamente ela facilita a sua visualização, que vai, com certeza, facilitar a tua logística ao longo do dia. Então ela vai ter que possuir preferencialmente um registro gráfico contínuo de temperatura, de forma a facilitar a rastreabilidade das informações. Vai ter que dispor de um controlador e é recomendável, como acabei de falar para vocês, a porta de vidro por questões óbvias, ok? Essa porta ela tem que ter uma vedação adequada, com uma borracha e um fechamento magnético, né? É recomendável então que ela tenha também um alarme sonoro e ou visual para indicação de porta aberta. Sistemas de rodízio, né, com freio na diagonal. É desejável entrada para conexão com o computador, por exemplo, um USB, porque dela armazena essas informações de máxima e mínima e fica muito mais fácil a gente conseguir fazer esse controle e depois fazer essa mensuração visualizando no próprio gráfico. Especificações de tensão de alimentação, isso é importante, né? Isso tu vai fazer na tua casa também, é 210, é 120, como é que funciona? E considerar as necessidades de instalação elétrica, porque ela demanda uma necessidade elétrica específica, uma tomada só para ela, uma rede adequada para a sustentação desse equipamento aqui. Certo? Então, o freezer. O freezer ele só é indicado apenas para o armazenamento das bobinas reutilizáveis necessárias à conservação dos imunos biológicos em caixas térmicas, tá? Bom, a configuração do freezer, preferencialmente do tipo horizontal, com isolamento de suas paredes, tá? Tem que ter essa especificação, a capacidade em litros, tem que definir o material e tem que ter a porta com vedação. Tá? Então, o sistema de refrigeração preferencialmente é selado e livre de CFC, preferir equipamentos com os rodízios e sistemas de freio e definir a alimentação elétrica, conforme a rede local. A característica do desempenho é importante, então ele tem que ter o selo de reconhecimento do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Energia, que é o Procel e Inmetro, né? Vai dispor, primeiramente, as bobinas empilhadas horizontalmente em contato com as paredes laterais do equipamento, conforme a imagem que a gente vai mostrar abaixo, logo a seguida. Após o congelamento dessas, deslocá-las para a parte central do freezer e colocar mais bobinas e congelar conforme descrito anteriormente. Então aqui está, tá? Então nós temos a bobina e elas serão colocadas dessa maneira, empilhadas nas laterais da parede do freezer, ok? Bom, quando elas são retiradas do freezer, elas devem ficar por pelo menos 1 minuto numa superfície não porosa, para que elas suem. A partir do momento que elas vão suar, que elas parecem que elas formam aqueles cristalzinhos de gelo, tu vai pegar um pano, um papel, e vai secar a bobina, e depois que a bobina suou e tu secou, aí tu vai colocá-la no fundo e nas laterais da caixa térmica, para então armazenar os imunobiológicos dentro da caixa aqui. Ok? Então, estruturas físicas da rede frio. Nós precisamos, o que a gente vai ter que pensar em estrutura para rede frio? Bom, aqui a gente dividiu por cores, tá, galerinha? Nós temos os vermelhos, que é o que nós da área da saúde demandamos. Nós temos aqui o que está em verde, que é o que a população necessita. E nós temos aqui o que está em azul, que são as demandas necessárias para os imunobiológicos, tá? Então, não vou falar especificamente, vocês vão ter essa imagem na apostila de vocês, mas só para que você saiba a quantidade de coisas que eu tenho que ter e observar dentro de uma sala de vacina, tá? Freezer, computador, sistema, caixa térmica, bobina, termômetro, equipamento de proteção individual, tá? Mesa, maca, arquivos, cadeira, biombo, pia de higienização, gerador, bancada de cubo, ar-condicionado e as câmeras. Certo? Muito bem. Aqui, galerinha do bem, eu procurei uma imagem para colocar, e aqui está a fonte, né? As imagens todas têm fontes. Como é que minimamente deveria ser uma sala de vacina, tá? Então, bom, uma sala de vacina eu tenho que ter, primeiramente, então, uma mesa que eu possa receber os pais da criança, né? Para que eu possa realizar essa anotação, para que eu possa verificar a carteirinha de vacinação, para que eu faça o aprazamento, para que eu tire dúvidas em relação aos imunobiológicos, à vacinação, que eu possa orientar e esclarecer, por exemplo,
os efeitos adversos, né, as reações pós-vacinação que essa criança venha a ter. Feito isso, né, essa criança ela é encaminhada então à maca, este profissional vai lá fazer a lavagem de mãos, preparar. Aqui teria que ter uma caixa de pérfuro cortante, então realmente está faltando uma caixa de pérfuro cortante aqui, né? Então eu tenho um armário, um arquivo, a câmara refrigerada, onde já foi lá de manhã, quando esse funcionário chegou, ele já pegou o material e já colocou na caixa. Então ela teria que ter uma caixa aqui, né? Pode ser em cima da bancada, que normalmente onde ficam, essa caixa térmica com esses imunobiológicos. Cadeirinha de recepção, um biombo, uma pia aqui, que fica do lado do Scarpac, a maca, a geladeira, o arquivo, a mesinha. Certo? Isso aí. Bom, então estruturas, eu já te expliquei como é que funciona toda essa parte de rede frio, desde o momento que ela é produzida até o momento que ela vai ser aplicada. Esse imunobiológico vai ser utilizado. Bom, até aqui a gente falou da preocupação, da manutenção, do equilíbrio da temperatura, do manuseio, da conservação, da logística da temperatura. Agora eu comecei a te mostrar a estrutura da sala de vacina. Como é e o que eu devo me preocupar em relação à sala de vacina? Então, temperatura ambiente é algo extremamente importante. Balcão com cuba tem que ter, pisos e paredes laváveis, impermeáveis, portas e janelas, né, fechadas, não pode ter ventilador. Ah, mas o ar-condicionado estragou. Não pode ter. Não se usa vassoura para varrer. Pode ser alguma dentro da unidade de saúde. Por quê? Porque varrer significa levantar a poeira. Isso pode contaminar os imunobiológicos. Não se utiliza ventilador, né? Tem que ter a porta de entrada. O teto também tem que ser limpo e lavável, tá? O nível de iluminação tem que ser um nível de iluminação adequada, preferencialmente natural, né? E aportado pela iluminação artificial e tomadas exclusivas. Isso é fundamental, ok? Tudo bem? Depois, mais adiante, lá no polígrafo, tem, que vocês vão pesquisar lá, que vocês já estão acompanhando, vão ver tudo especificamente item a item, inclusive a temperatura adequada da sala de vacinação. Ok, galerinha? Segue o baile, a gente já volta a conversar para o próximo vídeo. Gratidão!